Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na sua rádio CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves, o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção da jornalista Carla Torres. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também na região. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo no ano de 1970. No mundo, a seleção brasileira de futebol vence a Itália por 4-1 e ganha a Copa do Mundo, conquistando o tricampeonato. E foi o fim da banda dos Beatles. Também em 1970, a banda de rock britânica Queen foi formada e nos Estados Unidos também a banda Aerosmith. No Brasil, o presidente era Emílio Médici, foi o 28º presidente do país. E o músico João Ricardo criou o grupo Secos e Molhados. O Internacional ganhou, não sei se é relevante para o nosso convidado, eu até pensei em não trazer, mas não sei, Foi campeão gaúcho em 1970. Em Santa Maria, foi criado o Diretório Central dos Estudantes, a DCE, em 1970. E também foi criado o Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal aqui da nossa cidade. E também se formou no mesmo ano a primeira turma de administração de empresas da Universidade Federal. Faleceram em 1970 o presidente do Brasil, Café Filho, o comediante Oscarito e um dos maiores guitarristas de todos os tempos, Jimi Hendrix. Nasceram em 1970 Mano Brown, compositor brasileiro, e Cafu, ex-jogador de futebol também brasileiro. E no dia 10 de junho de 1970, portanto fez aniversário agora, há poucos dias, nasceu o nosso convidado de hoje, Juliano Vendrúsculo. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Luísa. É uma enorme alegria poder estar aqui presente, e compartilhando esses belos momentos contigo e com os nossos telespectadores. E a gente tem tentado realizar essa entrevista 2, 3, 4 vezes já, Juliano? até que enfim. A ideia era que fosse mais próximo do aniversário dele, mas devido à jornada esportiva e outras questões de agenda também do Juliano, a gente precisou esperar mais um pouco. Ele é filho da dona Silésia Pinheiro Vendrúsculo e do Valdomiro Vendrúsculo. Nasceu em Faxinal de Soturno e veio morar em Santa Maria já em 87 para estudar e fixou raízes na cidade. Herdou a religiosidade e o hábito da leitura diária, muito espiritualizado e já leu a Bíblia inteira. Ele é formado em Ciências Contábeis e tem MBA em Gestão Empresarial em Lisboa. Fez mestrado em Gestão Empresarial em Lisboa. Também. Sim. Tem alma empreendedora. Está à frente da Impacto Contabilidade e da Guapo Sucessão de Negócios Familiares e é um dos sócios do Grupo Diário. Foi escolhido jovem empreendedor pela Associação de Jovens Empreendedores de Santa Maria, a GESME. Foi professor homenageado da Faculdade de Direito de Santa Maria. Ama jogar futebol, joga no mínimo 2 vezes por semana. E o time do coração é internacional. Então deu certinho ali. Perfeito, perfeito. Deu certinho. O prato preferido dele é um bom churrasco, de preferência feito pelo pai, o seu Miro. Tá certo, Juliana, a nossa pesquisa aqui? Perfeito, tá na íntegra. Na íntegra. Então, Juliana, a gente queria começar um pouquinho lá na infância, Eu gosto muito de fazer as entrevistas na ordem cronológica pra gente seguir um caminho aqui. Certo. Fala um pouquinho pra gente como que foi a tua infância em Faxinal, as tuas brincadeiras, os teus hábitos lá, o teu cenário familiar. Filho único? Perfeito. Eu fui criado, nasci lá em Faxinal de Soturno, certo? Onde ainda tem uma forte relação com a cidade, pelas amizades, pelo ambiente, Meus pais moram lá, Então foi uma criação junto a... Meus pais são professores, certo? Então estudava no mesmo colégio deles, certo? Tenho mais 2 irmãos, uma Alexandra, que é fisioterapeuta aqui em Santa Maria, e o Flaviano, que é representante comercial, mora lá em Curitiba. Sabe que você começando e vendo rememorizando, foi uma criação muito sadia,
Sim, as ideias que vêm à nossa mente aqui são muito boas, no sentido da ida para o colégio, certo? O gosto do estudo, o lazer, que era jogar o futebol com os amigos. Aí vem a paixão pelo futebol, vem desde o andar de bicicleta, aquelas brincadeiras sadias que nós fazíamos no meio da rua, né? A gente morava na cidade e logo também tinha o vô do lado, assim, que tinha uma chácara. Então aquelas brincadeiras entre a cidade e o meio rural, digamos assim, em que a gente podia ter contato com a natureza. Isso foi muito marcante, assim, hoje a gente vê como o desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar, nos acompanha desde a nossa criação, né? Então, foi uma criação, como eu disse, muito sadia, com bons hábitos, com uma educação rígida, mas com coerência. Então, se tem algo, digamos assim, a agradecer aos pais, é bem esse exemplo, esse equilíbrio. É uma palavra que me motiva muito, está muito presente no meu dia a dia, né? Entre o equilíbrio entre o estudo, o compromisso e o lazer e os valores familiares. E tem alguma frase, assim, da dona Silésia? Conta pra gente, assim, se tu era muito arteiro, ou se tu era o mais comportadinho dos três. Tu é o caçula? Eu sou mais velho. Sou mais velho. Olha, tem algo que eu me lembro, assim, de nunca ter apanhado. Talvez tenha até faltado um pouco, né, Luiz? Mas a mãe era muito firme na palavra, né? E o pai mais quieto no exemplo, certo? Então, o que eu lembro, assim, de coisas bem positivas, era os meus pais davam aula à noite, né? No colégio, professores, tenho 2 turnos, e eu me empenhava de esperar acordado eles voltarem do colégio, porque quando isso acontecia, era uma vitória, atingia uma meta, né? De ver o carinho, os pais retornando, né? E aí conseguia dormir no meio deles e era aquela alegria, né? Então, o convívio com meus irmãos também muito positivo. Lógico que tinha brigas, lógico que tinha, mas assim... As idades próximas, Juliana? A minha irmã tem 10 anos a menos que eu, né? 4 anos, né? E o meu irmão 10. Então, eu convivia com a minha irmã e praticamente cuidava do menor, assim, de manhã. Mas uma coisa assim, positiva, alegre, algo que foi construído junto. Hoje até a gente lembra desses fatos, né? E foi algo assim que nos marcava, era a questão do cumprimento do horário. Eu me lembro bem que o pai falava, olha, isso talvez me tornou muito regrado com relação a isso, certo? Eu não gosto de me atrasar, eu não gosto procuro ser pontual, em todos os compromissos, né? A reunião para chegar às 8 horas é às 8 horas em ponto, né? É um respeito com o interlocutor e quem quer estar do outro lado, né? Então, se tem algo que me lembra, assim, bem positivo, é o cumprimento do horário de estudo, o horário de lazer, o horário da alimentação, né? Bem regrado nesse sentido. Mas que importante. E assim, no tempo de colégio, Juliana, qual era a tua escola? Eu estudava na Escola Estadual Dom Antônio Reis, né? Uma escola estadual de altíssimo grau de qualidade, né? E até eu me lembro que no terceiro ano, que era o 2º grau, hoje é ensino médio, né? Que nós medíamos quantos que passavam no vestibular, que o vestibular aqui era muito concorrido na Universidade Federal aqui, que era o nosso objetivo, né? E na época de que nós éramos em 23, nós passamos em 13, certo? Ou seja, demonstra a qualidade que tinha, professores comprometidos, estrutura montada, talvez um pouco diferente do que é hoje, né, Luiz? Mas assim, e por ser também os meus pais professores estaduais, né, eu me sentia no compromisso, né, valorizava ainda mais. Valorizava aquela oportunidade que a gente tinha, né? Então, da infância eu trago bem essa lembrança do lazer também, do futebol,
e de que para nós conquistarmos algo, nós tínhamos que fazer por merecer. E certo? quem é que é colorado em casa? Todo mundo. Aí que tá, não, nem o pai e nem a mãe, certo? Quem me puxou para vir pro lado vermelho, ainda bem, foi meu avô materno. Certo? Meu avô, que morava lá em Dom Pedrito, né? E como era meu padrinho, e durante as férias eu ia para lá. Foi ele que influenciou. Ele que influenciou e também que colaborou, que ali nos meus 7, 8 anos, quando define, o Inter estava por cima, da década de 70, ali onde você falou já no início, ali campeão gaúcho, 75, 76 foi campeão brasileiro, então aquela alegria nos contagiou, né? Eu e depois veio o meu irmão, né? Até hoje eu sei que o pai fica bravo comigo, né? De ter puxado. Imagina o pai gremista, eu gostaria que os filhos fossem. Mas hoje a gente se diverte junto, assiste jogo junto, né? E assim e é uma alegria. Nós temos um quadro aqui que tu já conhece, porque tu é de casa, Juliano, que é o diagnóstico. Certo. Que são os especialistas em Juliano Vendrúsculo, que vem aqui nos dar uma palavrinha. Juliano, a gente não sabe o que tem ali, Juliano. Se tem bronca, se tem uma história. Semana passada veio um colega aqui que saiu cada história, que ele ficou... eu não sei se ele se sentiu homenageado, porque foi muito engraçado, ou se ele ficou constrangido. Ele ia acertar a conta depois. Mas vamos escutar, então, os 2 primeiros diagnósticos para o Juliano. E tu tem que me dizer de quem são essas vozes. Tá bem. Vamos lá. E aí, Juliano, tudo jóia? Pediram aqui para fazer um depoimento do Juliano. Te conheço, Juliano, lá da GES, do ano de 2000, onde eu era presidente, tu era vice. Aprendi contigo a ser discreto, aprendi contigo a confiar em ti. Tu é uma pessoa que passa segurança para quem tá contigo. E tu é um cara que quer sempre o melhor para quem tá contigo e o melhor para ti. Parabéns, Juliano, e tu tem futuro. Falar do Juliano Vendrúsculo para mim é uma tarefa muito fácil. Trata-se de um profissional extremamente competente, um pai dedicado, um grande amigo e um empresário de sucesso, um professor renomado, é um vencedor. Juliano saiu da 4ª colônia para Santa Maria, para o mundo, e aqui faz história. Com isso acaba nos inspirando a também ser uma pessoa melhor, uma pessoa vencedora como ele. Então, hoje é um líder, né, que dirige uma organização importante, né, faz com que tenhamos muita vontade de ter pessoas como ele ao nosso lado. Talvez precise ser um pouco menos pão duro, já que a sua fama de tio Patinhas é muito conhecida, mas isso em nada retira a grandeza da pessoa do Juliano, que é uma pessoa maravilhosa e que certamente ainda vai fazer muito pela nossa cidade, pela nossa região e por todos que trabalham com ele. E aí, Juliano, essa parte aí a gente não tem culpa, você se entende com ele depois. O Márcio entregou meu apelido lá, que ele me chama assim, não vou me acertar com ele. Mas bem emocionante. A primeira é chamo de amigo, certo? O Gustavo Jubim, né? A gente, bem que falou, conhecemos lá na época da GESM, teve uma afinidade muito grande com relação aos valores religiosos, com relação à postura empreendedora, né? Ele disse que aprendeu comigo, mas eu aprendi muito mais com ele com relação à ousadia, certo? O Gustavo é uma pessoa muito ousada, né? E muito correto, muito íntimo. Então, ouvir isso do Gustavo, né? E ver bem, a gente conheceu lá e crescemos juntos, certo? Mas mantemos a relação de amizade e de clientes e fornecedores bem separadas, certo? Claro que elas se juntam, mas nós temos que entender que o profissionalismo, o crescimento do cunho empresarial, ele está associado ao cunho, ao pessoal, né? Então isso a gente desenvolve muito isso com o Gustavo. Não tem como separar, né, Juliano? Não tem. E o que eu gostei, assim, que eu achei interessante de ouvir aqui dos dois é que eles falam que o Juliano é inspirador, é amigo e é inspirador. É muito bonito ouvir isso, Juliano. Eu acho tão especial esse momento. Imagina a responsabilidade de inspirar e pessoas assim tão importantes na tua caminhada, né? E a segunda é do Márcio, né? Que foi um amigo que nós conhecemos na caminhada, certo? Que através da atividade empresarial
veio atividade de amizade pessoal e montamos uma empresa, né? E o Márcio, bem que eu tinha notado aqui, a questão de inspiração e ele usou a questão de sucesso. Vê bem, Luísa, o que eu tenho bem em mente, certo? Nós temos ciclos, certo? E trazendo os ciclos para hoje, o passado, se nós olharmos para trás e você fez a gente lembrar desde a infância, foi uma infância sadia, que traz, assim, excelentes recordações, certo? Então, o passado, ele nos ensina, ele nos dá a nossa base, certo? O presente, né? O presente é o que nós temos, a oportunidade de evolução. É o que nós temos hoje, certo? A oportunidade de aproveitar cada momento, de construir um futuro. Então, fica muito claro na minha mente que o sucesso que a gente teve no passado, e eu digo assim, considero sucesso pelo equilíbrio entre a vida empresarial, familiar e espiritual. Tem que ter esse tripé muito forte. Esse sucesso, na minha visão do passado, ele não garante o sucesso do futuro. Não. O que garante é nós pegarmos essa experiência e ir plantando hoje de uma forma diferente, se adaptando a novas variáveis, a novos desafios, e aí sim, a colheita no futuro ela vem, né? Multiplicando, né? Exatamente. Multiplicando, conforme a parábola dos talentos, que tu sabe do que eu estou falando. Vamos chamar então um breve intervalinho, já voltamos a conversar com Juliano Vendrusco. Há 36 anos, a Super Colchões conforta os lares, saúda as noites de milhares de pessoas e faz parte da família e dos sonhos de muita gente. Neste ano, em comemoração, preparamos uma super oferta para melhorar suas condições de pagamento e garantir noites sempre especiais. Serão 20% de desconto à vista, ou em até 4 vezes, ou em 12 vezes no valor a prazo. Super Colchões, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221-8035. Bom dia, cidade. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã, os jornalistas Viviana Fronza e Alexandre de Grande trazem atualizações sobre o trânsito, previsão do tempo e as principais notícias do dia. Ouça na Rádio CDN e no app Grupo Diário. As tecnologias de segurança que revolucionam o mundo também podem transformar o seu negócio. Os sistemas de segurança da Securi protegem o seu patrimônio, agilizam processos e ainda ajudam a aumentar a produtividade da sua empresa. Além de câmeras e alarmes, a Securi inova a oferecer os serviços de cerca virtual, detecção de atitudes suspeitas, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, contagem de pessoas e mapa de calor. A portaria remota também é uma importante aliada na segurança, pois garante o controle total de quem entra e quem sai da empresa. Com esses recursos, é possível integrar todos os sistemas de tecnologia da empresa, e tudo controlado pela mais moderna central de monitoramento 24 horas do estado. Marque uma visita à sua empresa. Ligue 99120 5355. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. A Clínica Algo Mais Multiprofissional atua no atendimento a crianças, adolescentes, adultos, idosos, famílias e casais, com uma equipe de profissionais qualificada e uma estrutura ampla e completa para seu atendimento. Atuamos com psicoterapia, psicopedagogia, arte-terapia, educação especial, pedagogia especializada, fisioterapia, acupuntura, terapia ocupacional, nutrição, oficinas terapêuticas e treinamento para pessoas habilitadas com medo de dirigir. Em Santa Maria, na Fernando Chagas Carvalho, número 187, bairro Dores. Chegou o Junte e Compre do Diário. Promoção de eletrônicos. Para adquirir e participar, basta juntar 3 selos do jornal mais o valor promocional. Nesta edição, serão 4 eletrônicos. Caixa de som portátil Bluetooth recarregável, carregador portátil Powerbank, headphone sem fio, fone de ouvido. Disponível na sede do Diário, na Faixa Nova, ou na loja do Diário, no Elegância Shopping Center. Para mais informações, chama o Diário no WhatsApp 55 32 13 7272. Clínica
clínica da Cia dos Bichos. Completa porque tem atendimento 24 horas. Especialistas em oftalmologia, dermatologia, ortopedia e outras áreas. Setor de isolamento para doenças infecto-contagiosas. Raio-X, ultrassom, exames clínicos e laboratoriais. Tudo em um ambiente equipado para cuidar com carinho e responsabilidade dos nossos bichinhos. Seu pet precisa de atendimento? O endereço certo é a Clínica 24 Horas da Cia dos Bichos, na Professor Teixeira, 1586. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Juliano Vendrúsculo. Juliano, profissão, caminhada na trajetória aí do trabalho, quem foram as tuas inspirações? Por que escolheu esse ramo onde tu atua, que é o empresarial no completo, né? Não é só na contabilidade. Perfeito, perfeito. Ela veio na infância, certo? E ficou muito claro, muito nítido. E ela veio numa decisão tomada pela minha mãe, certo? De que forma? Dona Silésia, beijo pra senhora. De que forma? O pai, ele teve aquela cultura mais tradicional, certo? Filho, tu tem que ter um bom estudo para ter um bom emprego, certo? Para ter uma boa remuneração, correto, né? E a mãe mais inquieta. Estudou em colégio de freira, com um grau de ensinamento muito bom, né? E o que me marcou? Ela faltava, acho que 5 anos para se aposentar. Ela tinha um contrato bom com o Estado, 40 horas. Ela abriu mão de 20 horas para abrir uma empresa. Levou lá para Faxinal, na época, uma filial da loja Geiger, aqui do lado do seu Mário, muito amigo do seu Mário, né? E aí eu comecei a ter uma vivência de números da empresa. Pequeno. Sim, né? Sim. Acompanhava o dia a dia. Acompanhava, certo? E sempre gostei da matemática. Foi dentro da disciplina. Então, aliando a questão dessa visão da mãe. Meu filho, a segurança é importante, mas arrisca. No sentido de tu enxergar qual é o limite. Qual é o potencial que temos, certo? E qual é o propósito? Uma palavra que está muito na moda hoje, mas já vem lá do berço, certo? O que nos move aqui, né? Então, esse contato com os números e com a visão empresarial que a mãe teve foi muito claro e muito nítido. Eu quero trabalhar numa empresa. E na época, a contabilidade foi a que abriu as portas. E falando um pouquinho mais do seu Mírio, da Dona Silésia, seus principais incentivadores, essa espiritualidade que a gente falou aqui no início, vem deles também, vem de berço. Vem de berço, certo? É claro que a gente vai evoluindo conforme a nossa caminhada, né? Mas vem lembra daquelas metas? Ir à missa no domingo, a leitura da Bíblia diária em casa, a oração antes das refeições, o agradecer, a gente não se dá por conta, né, Luísa? O amanhecer é uma dádiva. Sim. Quando a gente dorme, o nosso consciente, ele, entre aspas, morre e a nossa alma vive, certo? Cada amanhecer é quando a nossa alma volta para o nosso corpo. Então é um presente que nós estamos dando. Então eu aprendi de berço a valorizar cada dia que nós temos, né? Então a gente vai crescendo, hoje para mim é um pilar, né? E tu consegue passar esses princípios também pro teu filho? Sim, sem dúvida. Ele já tem essa espiritualidade, ele já vai em cultos comigo, certo? Eu participo de um grupo de estudos, né, onde um dos meus pilares espirituais, né, é a maçonaria. Sim. Certo? Com toda a descrição, mas para mim me faz muito bem, enxergando ela como um pilar de crescimento pessoal e espiritual, e principalmente para quem está ao meu redor, né? Porque a fé é um pilar que nos ajuda a tomar decisões, mas tem que ter ações,
certo? Ela tem que ter. Então é isso que nos move, né? Isso que a gente procura levar para o nosso dia a dia. O meu filho já tem o hábito de leitura, né? E vê bem. Então agora há pouco ele me incentivou, teve uma graça, né? E me incentivou a ir numa missa ali em Schanstatt, ali, né? Imagina, para um guri de 19 anos, num frio agora no inverno, e levantar comigo para estar às 7 da manhã agradecendo uma dádiva, né? Princípios então, que vocês passaram. Legado, Juliano. É isso aí. Vamos ouvir mais 2 diagnósticos, então, para o Juliano, enquanto ele respira. Vamos lá. Sou amigo do Juliano desde a infância, mais de 40 anos dos nossos pouco mais de 50 de idade. Nossos pais eram grandes amigos e deles nós herdamos valores que ajudaram a forjar os nossos caráteres. Eu destacaria do Juliano o valor da honestidade, que abrange várias características, como a lealdade, como a franqueza, e que fazem dele uma pessoa extremamente confiável, tanto pessoal como profissionalmente. É como eu costumo dizer, dos meus irmãos da vida. E agradeço a Deus a oportunidade de nos ter colocado em contato nessa existência e ao Juliano por ter aceito essa oportunidade, ter sido até aqui o grande amigo que eu tentei resumir nesse tempinho que me deram para falar, e que assim a gente siga até que a vida nos permita. Falo como pai amigo, que mantém um diálogo constante e conversa em todos os assuntos, mas que mantém segredo e que goza quando comete alguma gafe. Ele é um profissional super competente, tá? Tendo como grande virtude saber ouvir. E quando opina, ele fala com clareza e segurança. Ele é uma pessoa família. Ele é muito espiritualizado e coloca Deus acima de tudo. Quem são essas pessoas, Juliano? Bom, primeiro realmente um amigo-irmão, né? O Maurício, né? Famoso promotor Maurício Trevisan. Para mim é o Momi, o meu amigo lá da infância, lá de Faxinal de Soturno, né? Que é uma amizade que se perpetuou pelo tempo, pela distância, né? Ficamos longe, agora longe, mas sempre próximos, né? Longe. Então, o Maurício também para mim é um exemplo, né? Um exemplo de retidão, de valores familiares, né? Procuro me espelhar ele também na criação dos filhos, que já tem os filhos um pouco mais velhos. Então, o Maurício para mim eu sei que aquela pessoa, sabe, que quando nós precisarmos contar, vai estar lá. Se tu ligar 3 da manhã, ele vai te atender. Vai estar lá. Então, muito bom ouvir ele, principalmente ouvir do amigo, que a gente é confiável, é uma dádiva, né? E outro é o Selmiro, né? Selmiro com a sua simplicidade, com o seu linguajar calmo, correto, né? Também ouvi dizer que a gente é da família é muito gratificante, né? Porque vê como, falando naqueles ciclos, né? Dos diálogos, acho que tem um bonito ele falar. Com quem eu mantenho um diálogo. É bem isso, com todo respeito. Tá com 82. 82. Lúcido, certo? Continua sendo um exemplo, né? E com ele sempre também uma relação, assim, muito sadia, de respeito, né? Muito, se me perguntar, assim, tem algo negativa, eu vou fazer uma força muito grande para me lembrar. Não tem. Olha só, que então bonito. É muito. E chega uma época, né, de que agora o ciclo faz com que a gente também retorne para os nossos pais tudo aquilo que eles fizeram por nós, né? Então eu me sinto nesse ciclo, nessa obrigação, não. Nessa oportunidade de agradecimento. De agradecer. Juliano, e as empresas? Nos conta agora. Vamos falar um pouquinho das empresas, da tua atual função hoje, o que tu está cuidando, o que tu está administrando. Ok. Bom, eu me formei, em 20 anos estava formado, tá, Luiz? Entrei na faculdade com 16, isso é uma coisa boa que a mãe fez. Ela colocou no primeiro ano com 5 anos. 16 estava concluído o segundo grau e 20 anos formado, né? Bom,
contabilidade, certo do que eu queria, vou trabalhar num grupo econômico grande. Eu fui trabalhar no grupo JMT aqui de Santa Maria, a qual eu tenho um carinho muito grande. Fiquei 10 anos lá. Quando deu aquela cisão do grupo, né, que se separaram. Cresceu lá com eles, Juliano? Cresci lá com eles, né? Foi muito boa a experiência. Um dos meus mentores nessa parte profissional é o seu Paulo Teixeira, que infelizmente não está mais conosco, já partiu para outro plano, né? Mas para mim é um mentor, né? Ele nos convidou quando deu aquela crise no grupo, por isso que eu digo, a gente cresce nas crises. A Impacto nasceu numa crise. Certo? Então, quando tem isso, eu não me assusto. Não me assusto tanto. Enxergo isso como uma oportunidade. Aí, montamos a Impacto, né? A Impacto está fazendo 21 anos nesse ano, né? Ela nasceu pequenininha, nós éramos em 4, com o sócio, seu Arthur, que foi o nosso mentor e também uma das pessoas que a gente se espelha nesse crescimento profissional. É um pai para mim na área profissional, né, no sentido de exemplo, de postura, né? E a Impacto foi crescendo, né, gradativamente com relação às oportunidades dadas, né? Hoje estamos 55 colaboradores, né? Estamos inaugurando nessa semana 55, né? E queremos mais, certo? E queremos mais. Estamos inaugurando uma sede nova, né? Ela também está indo para um outro ciclo, né? Agora, eu gosto de estudar, contador, gosto da numerologia, certo? Sim, então, chegamos 2 mais 1, 3. Estamos chegando no número perfeito, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e assim por diante. E assim vai. Então, nós estamos indo para um novo ciclo, né? Com uma equipe muito boa, muito focada, certo? Hoje nós somos em 4 sócios na Impacto. Eu, o seu Arthur, o Thiago e a Maria, né? Agradeço muito por esses 2 que vieram no decorrer da jornada se somar ao nosso projeto, de continuarem acreditando no nosso projeto, né? E tem o Diário, que veio também pelo convite do Paulo Cecim, que é outro empresário a qual me espelho, certo? Já tive a oportunidade de trabalhar com ele antes do Diário, né? O Paulo é um homem de ação, né? Ele pensa e age, né? Então tem que acompanhar o ritmo dele muito forte, né? E aí, com o convite dele, veio o Diário, né? E que se tornou tão grande nesse tempo, né, Juliana, nesses últimos anos aí o Diário fez 20 anos, mas eu acredito que esses últimos 5 anos ele fez uma outra história. 5? Não sei se 5 anos na nossa gestão. Isso, na gestão de vocês. Nossa gestão. Fez uma outra história também, né? Quando nós decidimos pelo Diário, nós tínhamos algumas dúvidas, certo? Mas tínhamos uma convicção. A convicção de que o que nos move em assumirmos um meio de comunicação é a oportunidade de levar as informações fidedignas, certo? De um lado para o outro, né? Então, isso continua nos permeando a nossa ideia e o nosso propósito, certo? Claro, a empresa cresceu, precisa de resultado, precisa de investimentos, mas acima de tudo, a sensação de crescimento nesses 5 anos, de quem viu aquela sementinha com algumas dúvidas, mas com muitas convicções. E passando por anos desafiadores. Como foram esses últimos. Hoje, está sendo ainda, né? Hoje a gente se sente realizado. Mas vê bem, Luísa, aquela é a nossa ideia. Estamos no momento presente contentes, mas queremos mais. Temos mais ideias, temos mais projetos, né? Eita. O Paulinho não para nunca, tá sempre a 1000. Então, a gente, de um ponto de vista que se sente realizado com relação à equipe que nós temos aqui, com relação à visão que a comunidade tem de nós, com relação à credibilidade, né? E a proximidade, eu acho que esses últimos 5 anos, o que marca muito é isso hoje, esse contato direto com a comunidade. Para mim isso foi muito, muito salutar. Eu lidar com jornalistas foi muito positivo, Luísa. Muito positivo, sabe pelo quê?
para nós aprendermos a enxergar o contraditório com outro olhar, certo? Porque daqui a pouco a ideia que vem do outro lado pode ser melhor do que a minha. Então nós podemos somar juntos. Antes, se a ideia é contraditória, eu já bloqueava e já queria que a minha prevalecesse. O diário me ensinou isso. O diário que eu digo, o contato com as pessoas daqui, o contato com os jornalistas, o contato do quem faz a notícia. Limpa a tua mente, limpa para deixar algo novo entrar, né? Isso tem muito a ver com o que o Márcio falou lá do tio Patinhas, certo? Às vezes, o seu Arthur me ensinou isso também. Às vezes a gente fica tão centrado, tão, vamos chamar assim, miudeiro, com algo pequeno, que tu impede de algo grande entrar. Seja ele no aspecto financeiro, seja ele no aspecto de emotivo, seja ele no aspecto empresarial. Tudo bem, tu tem que ter o controle, mas libera um pouco. Aumenta teu campo de expansão, aumenta o teu grau energético, o teu campo energético, para que tu possa atrair. Eu acredito muito nesse campo energético da lei da atração. Atrai pessoas boas, atrai uma energia positiva, que aí as coisas vão acontecendo naturalmente. É isso aí. Vamos então chamar mais um intervalinho comercial e já voltamos. Como seria encontrar o imóvel perfeito para morar ou investir? Na Cancian Imóveis você conta com profissionais especializados e a maior estrutura de Santa Maria e região. Para facilitar e auxiliar as suas escolhas, conte conosco para comprar, alugar ou vender seu imóvel. Cancian Imóveis, líder em vendas desde 2015. Procure a Cancian mais próxima de você. Amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e Camobi, 3033-7400. Acesse cancianimóveis.com.br. Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033-8950. Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Além de não poluir, procure economizar e não desperdiçar a água. Adote a coleta seletiva, faça um jardim ou horta sustentável e reduza o consumo de plásticos. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com.br. Uma campanha Diário, Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vem pra Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. Cursos presenciais, EAD e híbridos. Realize o sonho da graduação. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Coloque mais Ubra na sua vida. Sua conta de luz está acima de R$300? Sempre aquele medo de abrir a fatura? A sua solução é a assinatura de energia solar da Sunny Hub. Economize em média 25% dos seus gastos com energia. Instale o sistema de energia solar na sua residência sem precisar pagar pelos equipamentos ou se preocupar com manutenção e garantia. Acesse assinaturasolar.com ou ligue 55981783143. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Giuliano Vendrúsculo.
E conversamos no intervalo, não deu para descansar nada, né, Juliano? Coisa boa, né? Muitas lembranças e conhecidos em comum e família, e isso é muito bom, que é isso que cria a nossa identidade. Juliano, Santa Maria no teu coração. Eu não consigo separar Faxinal de Santa Maria, né? Mas, eu sou de Faxinal, estou em Santa Maria, mas tu adotou Santa Maria te adotou. Qual é a tua relação com essa cidade? Muito boa. Realmente, me sinto muito bem aqui em 3 aspectos, certo? Eu acho a energia muito positiva aqui. É uma cidade que eu me sinto seguro, que é algo que seguro no sentido de segurança física e seguro para tomar as decisões do ponto de vista empresarial. Eu vejo uma cidade muito boa para se investir, e também uma cidade que pela características de ter públicos bem mesclados entre jovens, estudantes, pessoas, funcionários públicos que já têm uma característica mais específica, essa característica mais eclética nos motiva a conhecer pessoas e estar nesse... Eu que gosto de um relacionamento social, gosto de sair e me relacionar, para mim isso me motiva. Então, a escolha por Santa Maria vem nessa oportunidade de desenvolver uma família, desenvolver a empresa e desenvolver essa vamos chamar assim, campo energético e espiritual. Juliano, e os desafios da tua profissão, das tuas áreas de atuação aqui em Santa Maria, quais são os principais? Os principais desafios, certo? Bom, é nós entendermos as mudanças de mercado e as necessidades dos clientes, que elas vão mudando conforme as características de cada um. Então, hoje, o desafio é de nós entendermos e passarmos para a nossa equipe que nós temos que resolver problemas. Esse é todos nós, dentro do nosso propósito, desenvolvido com essa intuição. Então, o cliente não é problema, o cliente é solução, certo? O desafio nosso é de que essa ideia permeie desde o início ao fim da empresa, né? Hoje, a contabilidade é uma profissão que está em ascensão. Ascensão por quê? Porque a gente precisa, através dos números, através dos dados, transformar eles em ferramentas de gestão e decifrar isso numa linguagem que o empresário entenda, né? Então, o desafio é enorme, mas é aquele desafio que nos move, certo? Que nos move. E eu acredito que o nosso mercado aqui, ele passou por um período conturbado, como todos, mas é um mercado em evolução. Acredito, tanto no ramo agrícola, no ramo de construção civil, nós somos muito fortes no ramo de concessionárias, né? Quem conhece, pela parte contábil, é um segmento que está em expansão. O nosso meio de comunicação, certo? Está em expansão. As oportunidades estão aí, né? Tem oportunidades, certo? Então, o que nós não podemos ver é arranjar desculpas, certo? Desculpa. E nem problema em tudo, né, Juliano? Como tu falou, as pessoas, os clientes são a solução. Às vezes a gente problematiza e não sai do... Luísa, temos variáveis que a gente domina e vamos trabalhar nelas. Tem algumas variáveis que a gente não domina. Então vamos aceitar e fazer com que que a gente reaja de uma maneira positiva em cima dessas variáveis que a gente não domine. Ok. Vamos ouvir agora mais alguns depoimentos agora de quem manda, tá? De quem realmente manda, tá, Juliano? Só para te dizer quem é que tem autoridade agora aqui. Vamos lá. Os filhos mudam muito a nossa vida. Nós agradecemos a Deus quando eles nos motivam assim sempre para o bem. Quando a gente pode se orgulhar dos filhos, né? E agora vou falar do Juliano. O Juliano é um filho que cedo partiu para estudar em Santa Maria, mas assim a distância não nos separou, ao contrário, nos fortaleceu. Eu sinto sempre saudades dele, sempre, mas a atenção que ele dá, a consideração que ele tem com os pais, com a família, torna
ele sempre presente, sempre está presente. O Juliano é um exemplo de pessoa. Eu muito aprendo com ele. Muito aprendo com ele. Ele, por exemplo, agora eu estou me ocorrendo, ele me ensina que tão importante quanto saber falar é saber ouvir. Isso eu aprendi com ele. E que saber ouvir leva tempo, prática e até paciência. Então ele é um filho que nos ajuda muito com seu exemplo de vida. Acho que ele vive com sabedoria, porque, como eu já falei, ele trabalha muito, mas ele também sabe, ele curte os amigos, ele pratica esporte, ele viaja, e eu acho isso muito correto. Saber definir a sua vida variando e se realizando com o que faz. Assim é o Juliano. Fala, Casquinha e ouvinte da CDN, pessoal tudo aí. Dizer pro meu pai que eu sou e sempre serei grato a Deus e por Jesus Cristo, por ter você como meu pai. Tudo que o senhor faz por mim, pela mãe, pela família. Nunca mediu esforço para sempre fazer o bem por nós. Orgulho de ti, meu coroa. Você é sempre um cara alegre, humilde, brincalhão, parceria. Continua sempre assim. E valeu também por ensinar seus dons no futebol. Abração aí. Satisfação. Eu conheço o Juliano há 32 anos. 12 anos de namoro e 20 anos de casados, agora em agosto. Compartilhar a vida do Juliano não é todo dia um conto de fadas, mas com certeza é maravilhoso. Poder compartilhar ela contigo, com o Lorenzo, este presente que Deus nos deu. E agora com Braia, o nosso cachorro, a qual tu te apegaste bastante. Dizer do orgulho, Juliano, que eu tenho de ti, porque você, além de ser um profissional exemplar, você é um excelente filho, genro, irmão e o melhor pai do mundo. Além de ser a pessoa mais honesta que eu já conheci. Gratidão por Deus ter colocado você no meu caminho, meu companheiro de vida. Te amo muito. Quem são essas pessoas? Eu errei? É quem manda? Não, tá na ordem. Até o Brian foi citado, que ele está mandando também. Ouvir esses depoimentos da família, a gente se engasga um pouco, né? Mas é muito gratificante, né? Primeiro da mãe, né? A mãe é onde nós temos a dádiva da vida, né? E como eu falei antes, né? É um exemplo de postura e ouvir que a gente é um filho presente nos enche de alegria, nos enche, né? Esse é um dos objetivos, né? O Lorenzo, com o jeito dele, peculiar, mas é um guri sadio, de boa índole, né? De valores bem definidos, e é isso que a gente procura passar, né? E que tem que seguir o caminho dele, né? Aprender conosco e tem que tomar as iniciativas de que ele já está com 19, nós vamos estar sempre do lado, sempre presente, mas ele é responsável pela caminhada dele, né? E com relação à Mira também, é só agradecimento, né? Principalmente por me aguentar, que não é fácil, realmente não é fácil no sentido de que a gente quer as coisas rápidas, perfeitas, né? Arrumadinha, né? Mas realmente a Mira é um dom, é uma dádiva, é um dom que Deus nos deu no sentido de cruzar o caminho, né? Caminho que a gente construiu, quanto tempo, imagina, 32 anos. E que, digamos assim, nada acontece por acaso, né? Na vida a gente vai a própria entrevista aqui, no momento certo, na hora certa, né? Então, essas pessoas, essas almas que cruzam o nosso caminho, né? Fazem com que a gente engrandeça e cresça junto. Juliano, eu tenho 1 minuto. Quando o Kerber chega lá, eu já começo a ficar com medo. Eu vou fazer algumas perguntas, tu vai me responder com 1 ou 2 palavras e a gente vai finalizar, porque Perfeito. Passa muito rápido. Passa, mano. Olhando para trás, do que você se orgulha nessa trajetória? Evolução. Tem algum arrependimento? Sempre tem algumas oportunidades que por
medo às vezes bloquearam. Uma saudade? Tenho. Da infância da chácara do meu avô. Um sonho? Que eu consiga desenvolver ainda mais atividade empresarial para que eu consiga, através dela, ajudar o maior número de pessoas possíveis. O que dá paz ao Giuliano? Ao Giuliano, como a dona Silésia falou. A própria companhia e a conversa com Deus. E o que tira a paz do Giuliano Vendrusco? A demora e esperar. E uma palavra que te defina, Giuliano por Giuliano? Equilíbrio. Equilíbrio. Aí, Giuliano, nós te agradecemos por essa conversa maravilhosa. Nem parece uma entrevista, parece que é uma conversa entre amigos aqui. E que bom que tu conseguiu, né? Um espacinho na agenda para estar aqui conosco. Mas isso é... Quem tem que agradecer aqui sou eu, tá, Luísa? Principalmente pela organização do programa, pela forma como ele foi produzido. Até parabéns para toda a equipe de produção, né? E a gente sai daqui muito melhor do que entrou. No sentido de que, como é bom a gente ouvir palavras amigas, tanto do cunho empresarial, familiar, né, pessoal, e nos mostra que estamos no caminho, mas também nos mostra que as responsabilidades vão aumentando, porque cada degrau ele exige a sua energia e a sua dedicação. É isso então, nós conversamos com Giuliano Vendrusco e o DNA volta amanhã às 4 horas da tarde.